Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde e noite de domingo para o nosso estudo do Evangelho com Emmanuel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Rita. Boa noite, Isabel, lá de Portugal, aqui já nos acompanhando. E como nós dissemos no primeiro domingo de dezembro, hoje nós estamos estudando mais uma parábola de Jesus e voltaremos ao nosso livro com as nossas lições normais, dando continuidade a partir da primeira semana, primeiro domingo de janeiro. Então, hoje, nós temos a parábola do amigo inoportuno, e também conhecida como a parábola da autoconsciência, como diz Alírio Cerqueira. E aí, para iniciarmos a leitura, o estudo de hoje, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, e a Cláudia vai fazer a prece, se ela voltar, obviamente que ela caiu, e a gente vai dar para a gente iniciar nosso estudo de hoje. O nosso Evangelho é o capítulo 25, onde ele nos fala: buscai e achareis. O item é o item 1, que é uma passagem de Mateus, o item 1, uma passagem de Mateus, que Mateus nos fala, que está intitulada Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá, e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Deixa eu subir aqui a Claudinha. E aí a gente continua na leitura. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que pedirem. Essa passagem está descrita em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E a Claudinha vai fazer a prece para a gente. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, dizendo assim: Senhor, aqui estamos para mais um estudo das suas parábolas.
envoltos no teu amor, que tenhamos uma tarde e noite de estudo, de grandes aprendizados, e que possamos vivenciar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine e nos guie, hoje, agora e sempre, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que possamos aprender sempre a vivenciar o teu evangelho. Que o Senhor nos abençoe, assim seja, graças a Deus. Rita, eu não estou te ouvindo, você está sem som. Como nós falamos, né, a parábola de hoje é a parábola do amigo infortuno e da autoconsciência, como nos diz a Lírio. E a Claudinha começa a leitura e os comentários, né, Cláudia? Vamos lá. Vamos lá. Aí a parábola do amigo importuno, essa passagem está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Eu vou ler pela visão do Caibar, né? Que, na passagem da obra. Diz assim: se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e disserdes: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se, do interior, o outro lhe responder: não me incomode, a porta está fechada, eu e meu filho estamos deitados, não posso levantar-me para tos dar, digo-vos, embora não se queira levantar para las dar, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Eu vos digo: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Qual de vós é o pai que, sem o filho pedir um peixe, lhe dará, em vez de um peixe, uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará um bom espírito ao que lhes pedirem. Nossa, essa parábola é tão profunda, né, Rita? Porque fala sobre a amizade, de uma maneira em geral, na visão de Caibar, né? E como o que a gente tem para dar para o outro, né? O que a gente busca nessa troca com o próximo, com o que a gente pede até com Deus mesmo, né? Porque quando ele fala que se o Pai Celestial dá um bom espírito ao que você pede, é uma parábola bem profunda, e que o Alírio e o Caibar apresentam uma visão bem distinta, não é isso, Rita? É porque o Alírio ele faz uma análise mais voltada para o lado psicológico da parábola, né? E o Caibar traz uma visão mais tanto quanto religiosa. E aí a gente dá boa noite aqui aos nossos companheiros do Seja de Viena, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. E a gente continua aqui, né, quando o próprio Caibar, quando Caibar começa falando no parágrafo, quando ele começa a fazer o comentário, ele nos lembra que na terra vê-se muita maldade, mas ao lado desta distinguem-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. Então, aqui, Caibar começa nos trazendo o raciocínio que, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando pela Terra, por amizade... Ah, Denise lá embaixo, lá no YouTube. Ah, Denise no YouTube, seja bem-vinda. Cláudio Lima. Denise, entra aí, Denise, deixa de ser folgada. Boa noite, Cláudio. Cláudio, hoje é aquela parábola que você falou, ai, meu Deus, é essa, né? Hoje é aquela, Cláudio. E aí, você leu a parábola, Cláudio? Olha a parábola aí para a gente. E aí, o Caibar começa falando, né, que mesmo com toda a maldade, né, que ainda se tem na Terra, existem amigos que, por união de laços de simpatia, de amizade mesmo. E essa amizade
Ah, tu está trabalhando. Bom trabalho para você. Bom trabalho, professora. Bom trabalho. Seja abençoado aí o teu trabalho. E aí, mas ele diz que mesmo com todas as dificuldades que a gente passa na Terra, a gente consegue ser amigo, a gente consegue ter amigo, a gente consegue agir para ajudar o outro, né? E aí o Alírio já vem fazendo uma análise mais do lado psicológico de tudo isso. Quer trazer mais alguma coisa, Claudinha, com relação ao Caibá? Não, e o interessante, até o que você está falando da visão do Caibá, porque ele mostra muito, muito isso, né? Esse olhar que a gente, mesmo tendo as nossas dificuldades, a gente é capaz de ajudar o outro, ainda que seja pela importunação, né? Tipo assim, vou lá, vou fazer para ajudar, pra né? Vamos dizer assim. Então, para me livrar logo. Para me livrar logo. Mas ele também coloca uma coisa interessante dentro desse olhar, quando ele coloca para a gente o seguinte, que com a alegoria, né, do que ele coloca assim, isso está no estudo, fala assim, ó, com esta alegoria quis mostrar no Jesus a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora, né? Como é que a gente, né, faz essa busca, às vezes precipitada, né, do tipo, e a necessidade da gente repetir esse ato de entrega também para o outro, né? Da entrega com Jesus, de fazer com que a gente faça as nossas rogativas, às vezes inoportunas, porque a gente pede equivocadamente, né? Mas Jesus não deixa de ouvir e de nos amparar. Então, a necessidade da gente também se trabalhar nessa rogativa com o Pai. Isso é uma coisa que mexeu dentro do olhar do estudo. Quantas vezes a gente é inoportuno, faz pedidos muito imediatistas, não entendendo a misericórdia de Jesus, de Deus, dentro do nosso propósito, não é isso, Rita? Por quê? Porque dentro da nossa pequenez ainda, né, a gente não consegue perceber a necessidade das nossas petições, das nossas preces. A gente e principalmente quando a gente pede o livramento de alguma coisa. Me livra dessa mediunidade que eu não quero fazer isso. Me livra da casa espírita porque eu tenho mais o que fazer. Me livra. A gente só pede o que a gente necessita. Porque o Pai não dá nada que a gente não precise. Ele não nos dá nada que não seja necessário para o nosso crescimento. E nós, que somos imediatistas, não conseguimos perceber a necessidade do que estamos recebendo. E aí a gente ainda, em oração, roga para se livrar de alguma coisa que nos foi dado para o nosso crescimento espiritual. Principalmente quando a gente roga pedindo para nos livrar da mediunidade, que muitos de nós chegamos na casa espírita pedindo isso, me livra disso que eu não quero saber disso. Por quê? Porque a gente não quer ter responsabilidade. Aí quando a gente adentra os estudos, que a gente começa a perceber que é essa mediunidade que vai me levar ao crescimento espiritual, que vai me levar à evolução que eu necessito, aí a gente se acomoda e começa a trabalhar em prol de nós, porque primeiro a gente trabalha em prol de nós mesmos, para muito depois a gente está trabalhando em prol do outro. Porque essa é uma realidade que a gente observa o tempo todo, e a espiritualidade, pelo menos na nossa casa, vem nos chamando a atenção todo o tempo para isso. A lição de sexta-feira, por exemplo, foi exatamente Baltazar, mais uma vez, nos lembrando a nossa necessidade do estudo, do trabalho, de estar presente à casa espírita, de estar envolvido nas tarefas, e não é aquele que entra, assiste a reunião, dá o passe no salão e vai embora, acabou. Não. Nós precisamos estar e criar esse laço espiritual entre o encarnado e o desencarnado, entre a espiritualidade da casa espírita. E muitos de nós ainda não temos essa conquista. E Caibá vem lembrando isso aqui para a gente também, quando ele trouxe nessa tua fala agora. E você, interessante, assim, quando a gente faz o contraponto da visão de Caibá, né, com do Alírio, porque na visão, eu achei tão interessante, assim, porque a gente vai até ver, aqui, o Alírio, ele busca muito você, né, a autoconsciência, como é que você lida nesse teu processo, né, dessa conexão
com o despertar da tua consciência enquanto espírito imortal e as suas propostas evolucionistas. Mas o Caibar, ele mostra para a gente como a gente precisa ter esse olhar, né, da questão de como a gente vai, a necessidade da prece, de entender a misericórdia divina, né, da questão do não é só pedir, né, isso até está no Livro dos Espíritos, não é só pedir, é louvar, pedir e agradecer. Né? Então, até no Caibar, ele coloca uma frase que para mim foi profunda, que eu marquei aqui, que fala assim: Deus todo solícito para com as suas criaturas obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos e a qualquer momento que lhe dirigimos o nosso apelo, sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destas nas nossas necessidades. Claro está que, se crermos, essa frase é profunda, ó, se crermos em Deus, com mais forte razão, deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Isso é profundo porque faz a gente entender a necessidade da prece, da ação da prece e compreender a sua grandeza. Como orar? Como eu vou fazer essa conexão para que a gente comece, na comparação dos amigos e dos pães, a não negociar, né? Porque a gente tem muito isso, é confiar, né? É entregar ao Pai todas as nossas fragilidades, saber que Ele vai estar nos sustentar. Isso, para mim, foi muito profundo na visão do Caibar, Rita. Mas a gente ainda negocia, né? A gente ainda negocia. E aí, antes de eu passar para o comentário da Denise, eu vou trazer aqui uma noite para a Neide, nossa querida Neide, lá de Ribeirão Preto, para o Alessandro, Elisandro Lima, sejam muito bem-vindos. E aí, isso, Cláudia, é isso mesmo, Cláudia, essa parábola está em Lucas 11, 5, 13, essa mesmo. E aí, a Denise lembra para a gente, infelizmente, ainda não sabemos pedir, mas estamos no processo de amadurecimento. Exatamente, Denise, nós estamos nesse processo de amadurecimento, que está dentro do nosso processo de aprendizado, né? Porque nesse aprendizado a gente vai amadurecendo. Agora, interessante também, eu vou trazer rapidinho aqui o Alírio, que o Alírio vai fazendo análise de alguns pontos da parábola, e ele tem uma que ele começa assim: quem é esse primeiro amigo? Aí ele fala, quem é esse primeiro amigo? E ele diz, a ansiedade da consciência. E aí ele continua, ele estava tão inquieto, que aí ali, ó, quem é o primeiro amigo? Esse amigo sai de casa à meia-noite para emprestar 3 pães. Então ele disse, é o quê? É a ansiedade da consciência. Ele estava tão inquieto na casa dele que saiu de casa meia-noite para emprestar 3 pães. Fazer isso é inoportuno. Meia-noite é hora de alguém sair de casa para pedir alguma coisa para alguém, a menos que seja um remédio, uma carona para levar para uma emergência. Isso não é importuno, mas para pedir um pão, porque é estranho isso. A parábola inicialmente ela soa estranho, né? E aí ele diz, por isso, esse amigo representa o estado de inquietação interior gerado pela ansiedade da consciência. E aí ele vai adiante. Por que ansiedade da consciência? Quando, por algum motivo, não exercitamos as virtudes, cedo ou tarde, entramos em ansiedade de consciência. Esse aprendizado, Denise, que você está nos trazendo, que você está comentando, qual o livro do Alírio? Neide, nós estamos no Parábolas Terapêuticas, volume 3. O de hoje está no volume 3. Boa noite, Maria Angélica, seja bem-vinda. É o volume 3, tá, Neide? E aí, o Alírio vem nos lembrando, né, que esse aprendizado que a Denise nos fala é o que a Alírio está lembrando aqui para a gente. Com esse aprendizado, a gente vai conquistar essas virtudes, como ele diz aqui, cedo ou tarde. E com essa conquista, a gente deixa de ter essa ansiedade de consciência.
E aí ele segue mais adiante quando ele fala assim: por que um amigo chegou em casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe? Que é outro corte da parábola, né? É que esse amigo que chega à casa do amigo vindo de caminho e ele não tinha nada para apresentar. Esse amigo que chega inesperadamente representa simbolicamente a tomada de consciência, ou seja, o momento em que há um despertar das noções morais da vida. Não é de repente que a gente tem esse despertamento? Porque a gente estuda na casa espírita, a gente aprende muita coisa, mas esse despertar da consciência às vezes é demorado. Vamos lá, Claudinho. Claudinho está trazendo uma colaboração aqui, que ele fala: quando alguém vem vos pedir, temos que levar em conta quanta coisa essa pessoa teve que movimentar dentro de si para bater a nossa porta, principalmente pelo avançado da hora. Será que Jesus olharia no relógio para nos atender? É, né, Cláudio? É sempre aquela pergunta. E se fosse Jesus, o que ele faria? Porque e o olhar do esforço, né? Hein, Rita? É o olhar do esforço, o né? Cláudio já trouxe o olhar do esforço que cada um está fazendo para essa tomada de consciência. Porque, na realidade, como a Lírio está trazendo aqui para a gente, a parábola vem nos levar ao entendimento da tomada de consciência. E qual foi a movimentação toda que esse companheiro teve para, na madrugada, bater a porta de alguém? Você vê que o nosso primeiro olhar, que aliás foi o nosso comentário ainda há pouco, é esse, que é o que está na própria parábola, né? O próprio Alírio comenta isso. Pelo horário, causa-se um infortúnio. Por isso, a parábola do infortúnio, o nome da parábola. Pelo horário que se bate a porta de alguém, é um infortúnio. Mas esse é o entendimento nosso. Mas quando você vem com esse olhar da necessidade dessa movimentação toda que foi feita, principalmente do plano espiritual, para movimentar a vontade desse amigo, para exercitar o bater e obtereis. E Rita, é interessantíssimo. Essa visão do Alírio, para mim, foi tão profunda, porque mostra quantas vezes a gente não passou por esse processo da ansiedade da consciência, né? A gente teve um despertamento para trabalhar as virtudes, até no exemplo do Cláudio, e a gente virava as costas, a gente olhava só para a gente tem as leis gravadas na nossa consciência, mas a gente se fazia de cegos, vamos dizer assim, a gente não enxergava, né? E quando a gente ganha um amadurecimento dessa tomada de consciência, a gente vai começando a ver a grandeza do que eu preciso me modificar, né? Porque quando ele fala aqui que é o momento em que há um despertar para as noções morais da vida, eu falo, eu preciso ajudar o meu irmão, somos todos uma cadeia, família universal, né? Então, a gente vai vendo, como a Denise colocou também aí, o amadurecimento nosso individual e nessa conexão também com a espiritualidade, porque quando a gente falou da prece, né, a gente vai elevando até o nosso olhar na rogativa ao Pai, quando a gente precisa do apoio, que Caibá fala. Mas aqui o Alírio mostra muito um processo nosso, né? A gente passou pela ansiedade e a gente começa pela tomada de consciência, através do exemplo da amizade, né? De uma situação singela, mas ao mesmo tempo tão profunda, né, Rita? E aí, tem mais uma análise do Alírio aqui, Cláudio, que vem bem a calhar com o que você está falando, quando ele vem trazendo, quando ele vai analisar o parágrafo assim: se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, achou, Claudinho? Achei. Aí o Alírio diz assim, nesse versículo, temos a representação da má vontade espiritual. Podemos observar que quando o amigo consciência desperta, chega pelo caminho na casa do amigo ansiedade de consciência, o amigo ansiedade de consciência corre para a casa do amigo má vontade, porque se trata do movimento de força a realizar
a que deveria ter sido feito naturalmente no passado. Então, para muitos de nós, ainda não é uma movimentação natural. A gente precisa estar sendo empurrado por algo para que se movimente. A gente não tem essa conduta natural. Quando você diz ali, quando alguém vem nos pedir, temos que levar em conta uma pessoa que teve que movimentar dentro de si. Mas esse movimentar nosso nem sempre é natural. É isso que o Alírio está lembrando aqui. Então, ele vem lembrando cada passagem para essa movimentação toda, cada tipo de amigo que ele traz como nossas consciências. É muito interessante essa tirada dele. Fala, Cláudia. Não, e ele coloca muito essa má vontade espiritual, né, como a nossa preguiça moral, a nossa acomodação, a nossa inércia. E aí ele faz um contraponto que eu acho até interessante. E a gente passa esse duelo, vamos dizer, íntimo, quando ele fala assim, ó, quando uma parte de nós exige o cumprimento de algo que, se não fizermos no tempo certo, o que vai acontecer? Aí é um auto-boicote. Quantas vezes a gente não pratica com a gente um auto-boicote? Porque ele fala assim, ó, tornam-se duas forças concorrentes dentro do indivíduo, a ansiedade de consciência, exigindo providências, e a má vontade, boicotando o processo, como se fosse um jogo de cabo de guerra. Isso a gente passa o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente... Né? A gente está num processo, e a doutrina espírita mostra isso para a gente, num processo de educação, né? Educação na visão espiritual. E educação é mudança de hábito. E a gente ainda tem esses boicotes muito presentes no nosso dia a dia, né? Vou deixar para amanhã, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, postergando. E a doutrina nos fala muito isso, que a gente tem que puxar para nós a responsabilidade hoje, porque o nosso futuro e a doutrina, o espiritismo, né, é consequência do que a gente caminha hoje, mas a gente se auto-boicota o tempo inteiro. E essa consciência que ele mostra faz a gente ir se trabalhando, né, Rita? Vai se educando, porque a gente passa esse jogo de cabo de guerra em muitas situações do nosso dia a dia, nessa mudança de olhares. E essa tua fala, né, quando você traz que nós estamos num processo de educação, a Maria Angélica está aqui, ela vai lembrar que há 2 semanas atrás, no estudo de obras póstumas, a gente falou isso, e ela mesma trouxe uma fala que movimentou muito a consciência de muitos de nós, principalmente a minha, quando ela diz, ela trouxe, dentro da fala de Kardec, que Kardec fala assim para a gente, é pela educação, muito mais do que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, Kardec está lembrando aqui para a gente, porque a gente estava no estudo analisando questões da educação da escola. Uhum. E nós nos confundimos com a responsabilidade da escola e com a responsabilidade dos pais. Então, muitos pais, estamos transferindo a responsabilidade de educar, que é o que Kardec está falando aqui para a gente, para a escola e não a destruir, porque a destruição é obrigação da escola. Educação é obrigação do lar, dos pais e responsáveis. Então, Kardec chama muito a nossa atenção lá em Obras Póstumas, quando ele traz esse texto, quando ele traz essa fala que não é pela educação, mas sim, que, aliás, não é pela instrução, mas sim pela educação, que vamos atingir o progresso moral, é porque nós precisamos nos educar moralmente. E esse papel da educação moral, a Casa Espírita faz. Esse papel da educação moral, a Casa Espírita auxilia aos pais e responsáveis. Mas desde que os pais e responsáveis façam a sua parte. Qual a parte? Movimentando-se e levando seus pequenos para a evangelização, os próprios pais indo participar dos estudos e das palestras públicas, toda essa movimentação necessária para a educação moral que Kardec vem falando aqui para a gente.
E é interessante, Rita, que não só em Kardec, mas no livro Depois da Morte, no Leon Denis, tem um capítulo sobre a educação que é muito profundo, porque ele fala da educação inteiro. O capítulo que fala que, na realidade, aí eu acho que a proposta dentro desse estudo, né, porque ele fala assim, às vezes a gente transfere para a escola, para o centro espírita, um papel que é nosso, né, em qualquer, ainda mais assim, lido com criança, com o futuro, vamos dizer, como eu estou nessa proposta, né, do ser o exemplo, porque eu não posso transferir para a casa espírita, para a escola, um papel que é meu, a minha missão enquanto pai, de dar esses valores morais. Então, assim, a educação é uma mudança de hábito, que, lógico, o centro ajuda muito, né, nesse processo, mas não basta só frequentar o centro. Não. Eu vivencio isso no dia a dia, eu tenho o hábito de ter o culto no lar na minha casa, eu procuro falar e fazer, né, porque aqui ele mostra, quando fala do auto-boicote, é isso que às vezes a gente observa. Eu falo muito, eu sou muito bonita aqui falando, mas no meu dia a dia eu não exemplifico a metade do que eu falo, né? Então eu acabo sendo esse amigo importuno, porque eu preciso vivenciar. Eu acho que é interessante, a gente se auto-boicota nesse processo de educação. Então, além do Obras Póstumas, que eu acho uma obra belíssima, né, que é a visão de Kardec, Denis fala muito sobre isso, nesse capítulo Educação, do Depois da Morte, que é bem pertinente no que a gente está aqui falando. E aí a Denise está lembrando aqui, a Denise está concordando com a nossa fala, e ela lembra, né? Exatamente, escolarização é função da escola, perfeito. E educação é da família. É isso que a gente precisa compreender, né, Denise? Que muitos de nós não temos essa compreensão. E aí as coisas acabam se confundindo, até porque eu ainda comentei no dia na sala de aula, eu falei para Maria Angélica, eu vou mandar um e-mail para a esposa do nosso presidente, para a nossa primeira-dama, e vou fazer uma proposta para ela, e vou mandar uma cópia do livro Obras Póstumas, com esse texto de Kardec, para ela poder pensar, será que não está na hora da gente mudar o nome do ministério? Ao invés de ser Ministério da Educação, passar a ser Ministério da Instrução, para que a gente pudesse começar a rever exatamente quais são os nossos papéis. Aí a Vanice está lembrando, exemplificar é a nossa grande dificuldade, porque ainda não fazemos. E aí, para fechar, para a gente ir lá para o quadro final, a Neide está com o livro, a Neide já vai ver o quadro. A gente vai botar aqui que a gente fez um PowerPoint do quadro. Ele fala, aqui no finalzinho, ele fala assim, e quando o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. E qual pai, né? E aí ele fecha, aí ele vem analisando esse parágrafo, e depois do último, que ele fala do escorpião, fala o seguinte, Jesus faz a comparação remetendo ao sentimento da paternidade para demonstrar a presença dos valores nobres, as virtudes do espírito, especialmente da boa vontade de dar o melhor. E o quanto as intenções purificadas são fundamentais para levar o ser à felicidade. E ali, né, Cláudia, a gente vai fazer uma análise agora, que dá tempo, desse quadro, que no final da lição, está lá na página 164, para quem tiver com Alírio, esse é o volume 3 das parábolas, e ele, nesse volume 3, ele veio falar para a gente, ele traz um gráfico que ele mostra para a gente, ele faz um convite ao despertar da consciência. E é muito interessante esse convite, porque ele vai falar da exigência, depois ele traz a autoconsciência e ele traz a negligência. E aí, por questão de espaço, e até por questões de didáticas mesmo, a gente foi falando, trazendo uma por uma. Dá para ler aí, Cláudia? Dá sim. A exigência é fruto da ansiedade de consciência, em que o espírito, por ter negligenciado as leis morais da vida, passa a se exigir a perfeição de forma abrupta, sem passar pelo aperfeiçoamento contínuo, conforme preconiza a lei do progresso.
produz o perfeccionismo e o culpismo. Aí, amigo foito e importúnio. Nossa, quantas vezes a gente não carrega isso, né? O sentimento de culpa, né? Ah, eu deveria ter feito isso e não fiz. Né? A gente, é aquela coisa da ansiedade mesmo de querer resolver a situação de uma forma imediata. Mas a natureza não dá saltos. A gente tem que entender esse processo, né? Mas a gente vai buscando esse trabalho, que aí até vem no outro tópico, quando ele fala para a gente da autoconsciência, né, Rita? É um processo, porque a gente passa a visão do culpismo, eu já passei muitas vezes por isso. Por que eu fiz isso? Me culpar, né? Mas a gente vai vendo que a gente pode mudar. Muitos de nós, Cláudia, passamos por isso até hoje, por quê? Porque a lei divina, ela está onde? Na nossa consciência. Esse despertar dessa lei na nossa consciência, nós já temos. Com todos os estudos, com todo o material doutrinário que nós já adquirimos, nós também adquirimos esse despertar da nossa consciência. E aí, por isso, a gente entra nesse processo do culpismo. Porque escorreguei de novo, eu não precisava ter mais feito isso. Eu sabia de novo. Por quê? Porque eu já sei qual é o correto, mas eu ainda busco algumas facilidades e acabo cometendo erros desnecessários. E lá na autoconsciência, que é o segundo passo, ele fala: surge com o despertar da consciência, permitindo ao espírito a prática do discernimento, no qual realiza a melhor escolha para si, que é a prática do autorreconhecimento, do autoesforço e da autorrealização, atitudes nas quais ama e pratica as leis divinas, fazendo esforço para desenvolver as virtudes essenciais. Essa é a nossa luta diária. Essa é a nossa busca constante. Porque nós já sabemos, como o Senhor Jesus, como Kardec intitulou lá o capítulo 17 do nosso Evangelho, ele intitulou para a gente o sede perfeito. E nós sabemos que essa é a meta que precisamos atingir, a perfeição. E sabendo que essa é a meta que necessitamos atingir, isso nos incomoda, como a gente falou anteriormente, a questão da exigência, e na autoconsciência, a nossa consciência desse entendimento começa a se despertar. E nesse despertamento, a gente vai aprendendo cada vez um pouco mais. E aí a gente começa a perceber o que a gente necessita rever e aonde a gente necessita mudar e melhorar. Fala, Claudinha. E a Lírio fala uma coisa muito interessante aqui no estudo, quando ele fala que a intenção positiva nossa é na direção adequada, né? São 3 fases. A gente tem que pedir que esse autorreconhecimento, buscar, que é o nosso autoesforço, e bater, que é a autorrealização. A gente tem que ter essa consciência de reconhecer, né, o que a gente precisa, quais são as nossas necessidades íntimas, e fazer esse esforço para que a gente, deixando um pouco a ansiedade de lado, né, o que a gente até já estudou na questão da exigência, para que a gente tenha um caminhar mais seguro desse esforço, dessa conquista plena do que é o propósito divino dentro da nossa existência, enquanto espírito imortal, não a visão que a gente tem limitada na matéria. Então, a Lírio faz também, eu acho que muita essa reflexão dentro do que a gente está falando, essa busca nossa. Então, pedir, buscar e bater. É esse aí, o bater de buscar essa realização. Passo a passo, caindo e levantando, porque somos crianças espirituais ainda, em muitos momentos, mas a gente já tem um roteiro a seguir. E isso é muito consolador para a gente. Não é isso, Rita? Exatamente, porque ele fala, né, que esse é o caminho que a gente vai ter que seguir. Porque
na parábola, né, eu ia trazer essa parte aqui na conclusão. Eu vou passar o próximo para você comentar, depois a gente fecha com isso por causa do horário. Então, vamos lá. A autoconsciência e o próximo agora é a negligência, né? Que diz assim, ó, fruto da má vontade espiritual, em que o espírito negligencia as questões morais da vida, devido à preguiça e acomodação, não querendo cumprir a lei do trabalho. Produz o desculpismo, amigo preguiçoso que permanece na cama, apesar da necessidade consciencial de evoluir. Filhos da má vontade, inércia simples ou pseudo-operante, a preguiça, a indolência, a acomodação. Quantas vezes a gente não é negligente quando a gente tem a má vontade, né? Depois eu faço, depois, né, posterga uma coisa que a gente sabe que precisa trabalhar em nós com muito esforço, mas que isso faz parte do nosso crescimento. A gente tem que ter esse olhar, né, Rita, de se reconhecer e trabalhar para deixar os vícios e trabalhar as virtudes, né? Que é a nossa dificuldade ainda, né, gente? É muito. E o Alírio, quando ele traz aqui para a gente fechar o texto, né, ele diz aqui que com o estudo desses versículos, quais elucida terapeuticamente qual o caminho a seguir. Aí ele traz lá as passagens de Jesus que deixa bem claro. Eu digo a vós, pedi, bater-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E aí, no final, mais adiante, ele fala também que, portanto, para que haja libertação de ansiedade da consciência, desenvolvendo-se a autoconsciência, em que a intenção positiva une-se à direção adequada. Somos convidados ao autorreconhecimento de nossas necessidades íntimas, de desenvolvimento das virtudes essenciais do espírito imortal que somos, com divinas que serão exercitadas com autoesforço e um processo continuado, paciente, perseverante, disciplinado e concretizadas na autorrealização. A transmutação gradativa dos sentimentos egóicos no desenvolvimento das virtudes cristãs em nossa intimidade. E essa transmutação gradativa, né, é uma conquista que a gente vai tendo, que a gente vai conquistando. Não tem como a gente fugir disso. É conquista, é caminhada, né? Não é estanque. A coisa não vai acontecer de uma hora para outra. A gente precisa conquistar. E, para isso, a gente tem que buscar essa conquista através dos estudos. Que ele ainda diz aqui no final, pois se vós sendo maus, né? Que é aquela parábola, e ele lembra também as intenções. Aí ele fala aqui, ó, Jesus faz a comparação, remetendo ao sentimento de paternidade para demonstrar a presença dos valores nobres em virtude do espírito, especialmente da boa vontade de dar o melhor, e quanto às intenções purificadas são fundamentais para levar o ser à felicidade. Então, é uma questão que nós podemos, todos nós vamos conquistar. Né? É só questão de tempo, de dedicação, de perseverança, de esforço, né? De cada um de nós. Não é isso, Cláudia? E complementando o que você falou, um outro parágrafo que eu acho que vale a pena a gente pensar dentro desse nosso processo, né? Ele fala assim, ó, o espírito imortal, trabalhando no princípio de tudo, a sua intenção, mais cedo ou mais tarde, saberá dar-se boas coisas sempre, porque aprenderá a pedir de forma essencial ao Pai. Então, assim, dentro desse nosso processo, a gente está caminhando, né? Então, eu gosto sempre de dizer, aprender a saborear a nossa existência aqui carnal, né? Usando os valores enquanto espírito no nosso dia a dia, no nosso proceder.
no esforço, no trabalho. O trabalho é toda ocupação útil, e é o trabalho de nos educarmos, de sabermos buscar o despertar das nossas potencialidades, não se deixando levar pela má vontade espiritual, a preguiça, o deixa para depois. A gente hoje já está nessa consciência de que a gente precisa mudar, cada um no seu tempo, e Deus está sempre a nos prover, né? A gente nunca pode esquecer da providência divina a nos amparar e a nos sustentar. Essa parábola foi muito significativa para mim, na visão do Alírio, e na de Caibá, nessa troca com a espiritualidade, né? A importância também da gente entender e compreender a grandeza da prece. E aí o capítulo do Depois da Morte sobre a prece, que fala isso, que é o extravasamento íntimo de humildade para com o Pai, que a gente tem esse olhar para saber o que a gente vai não só pedir, louvar e agradecer por estarmos aqui, né, aprendendo umas com as outras essa ascensão enquanto espírito imortal. É isso, Rita. Foi um estudo profundo hoje, hein? Que mexeu... E a Neide tá fechando aqui com a gente, né? Com certeza, o esforço, a vontade de mudanças em nós traz o despertar da consciência. Exatamente, Neide, porque é um trabalho contínuo. Não dá para ser esporádico, ele é contínuo. Com essa continuidade, com essa perseverança em querer mudar, a gente consegue. Vai depender sempre de cada um de nós. E aí a gente fecha, né, com a paginazinha que traz para a gente, já que a gente está entrando na semana do nascimento de Jesus. Quando a gente traz aqui, o Cordeiro de Deus veio ao mundo para nos ensinar com seu nascimento e a morte sobre amor, fé, e eu complemento, e humildade. Porque ele demonstra para a gente, nesse lapso do nascer ao morrer, ele vem nos mostrar o valor não só da fé e do amor, mas da humildade. Que ele mostra para a gente a humildade de onde ele foi nascer, para mostrar para todos nós, e como ele sai do corpo, né, desencarna também numa situação bastante difícil. E que, por muito menos, a gente quer desistir dele. E ele não desistiu de nós em momento algum. Então, para a gente fechar, domingo que vem tem estudo, sim, Neide, tem estudo todos os domingos. No outro também vai ter, a gente não deixou de fazer, tá? Tem estudo, sim, fiquem tranquilos. Tá? Então, para a gente fechar, a gente... Claudinha já se despediu? Não, está despedida, né? Tuas despedidas, Cláudia. Não, eu quero desejar a todos uma semana de muita paz e que a gente se envolva nesse espírito natalino, né? Que semana que vem já está no Natal. Que Deus nos abençoe e nos sustente, como eu sempre falo. Estejamos sempre com a certeza que Ele está a nos sustentar sempre. É isso, meninos. Meninos e meninas a todos. Uma boa noite a todos. Então, boa noite a todos. A gente vai fazer a nossa prece para a gente finalizar o nosso estudo, né? Nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, a nossa queridinha Ritinha, que está chegando de viagem, a nossa Denise, que está aí ainda no trabalho. Professor, viu a profissão? A profissão é essa, meu bem. Professor, médico, enfermeiro, profissional de saúde, a gente não tem horário, a gente trabalha, né? O profissional de saúde, a mesma coisa, o professor, a mesma coisa, e assim somos nós, são as profissões necessárias para construirmos melhor o nosso país, né? E aí, Denise está trabalhando, e a Luísa, e a partir do ano que vem, né, a gente tem a novidade, que vão estar inseridas na equipe a Luísa Helena e a Denise, que de vez em quando elas estão aqui conosco, agora elas passam a fazer parte do nosso grupo. Tá bom, gente? Na semana que vem a gente estaremos com o nosso estudo de Natal, e na outra semana nós estaremos com o nosso estudo de Ano Novo. Eu esqueci qual é a parábola. Não está nem aqui agora anotado, mas vai estar, eu acho que... Fala, abre o teu som, Cláudia. Abre o som. A do dia 31 é a parábola da ovelha perdida. Que eu sei de cabeça é essa. Agora, do dia 24 eu não lembro qual. Mas a do 24 agora eu não me lembrei qual é. Agora eu não lembro qual é, mas a de semana que vem. Tá, gente? A gente aguarda vocês todos.
e que tenhamos todos um Natal de muito amor e muita paz com Jesus. Vamos para a nossa prece. Senhor, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer. É agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos foi oferecida na noite de hoje, pela Web Estação da Luz, para estarmos aqui, reunidos em seu nome, para mais um estudo do seu Evangelho de Luz. Abençoa, Senhor Jesus, o propósito de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a essa equipe espiritual e a equipe carnal. Permita, Senhor, que ao sairmos daqui, possamos estar melhores do que quando aqui chegamos. Abençoa a nossa semana, que horas se inicia. Abençoa os nossos irmãos, as nossas irmãs que não puderam estar aqui conosco, que elas possam estar em paz, em segurança, e que possamos, Senhor, na próxima semana, nos dizermos presente a mais um estudo do Evangelho com Emmanuel, nesse mês, trazendo o estudo das parábolas. E na semana que vem, estaremos estudando a parábola do juiz e da viúva. Que possamos, Senhor, tirar grandes ensinamentos para as nossas vidas diárias de todas essas parábolas que estamos estudando nesse mês de dezembro. Em seu nome, Senhor, em nome dos nossos guias e mentores espirituais, em nome da espiritualidade que nos sustenta e nos ampara na Centro Espírita Leão Denis, em nome da espiritualidade responsável pela Web Estação da Luz, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus, paz e bem em todos os corações. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.